Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Todos encontraram? Assim diz a inerrante e autoritativa palavra de Deus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluíram uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. Estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem em seguida o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crescendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Nosso Deus e Pai, nesta oportunidade que temos de ouvir a pregação da Tua palavra, pedimos Tua graça para compreender. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Que o Senhor fale conosco, nos dê força, graça para ouvir, compreender e obedecer. Que o Senhor me revista de humildade, santidade, temor no coração, para pregar com pureza e santidade a Tua palavra. Ajuda, meu Pai. Que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Aqui na nossa igreja nós temos algumas irmãs que dão aulas e os professores sabem que em uma sala de aula há diversos tipos de alunos. Existem aqueles que estão brincando em sala de aula, não estão tão focados, estão nos seus grupos e ali conversam vários assuntos e nada da disciplina. Existem aqueles que estão brincando, existem aqueles com dificuldades, mas existem aqueles que se esforçam para aprender o conteúdo, fazem o dever de casa. Então, é normal vermos isso em uma escola. E aqui nós vemos nessa parábola de Jesus, ele conta uma parábola que um semeador saiu a semear e que a semente é a palavra de Deus. E todos ouviram a sua mensagem, a mensagem do reino, mas nem todos tiveram a mesma resposta. Somente aqueles que ouvem e põem em prática dão bons frutos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra nessa parábola que, por causa dos resultados negativos, isso não quer dizer que Jesus teve fracasso na sua obra. Ele não falhou na sua evangelização. Mas o reino de Deus vem justamente para a boa terra que foi preparada por Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus estava andando de cidade em cidade, está aí nos versículos 8, capítulo 8, verso 1. E ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Quando ele veio, o reino de Deus foi inaugurado. E assim, em Cristo, se estabelece um reino da nova criação de Deus, sendo Jesus o rei de todas as coisas. Então, nosso rei está pregando o evangelho e fazendo súditos para este reino. Então, nós vemos que ele ia com os 12 apóstolos, aqueles que representam as 12 tribos de Israel, e também mulheres que seguiam o mestre. Onde ele ia, elas também estavam. Então, nós vemos, irmãos, que alguns nomes são mencionados. Algumas mulheres têm o nome do marido mencionado. Então, diz aqui que essas mulheres foram libertas de espíritos malignos e outras que foram curadas. Então, elas seguiram a Jesus. As que têm o nome do marido mencionado, talvez eram viúvas. Viúvas que creram em Jesus Cristo. As que não têm nome, provavelmente, eram mulheres prostitutas que creram na mensagem de Jesus e abandonaram a velha vida e passaram a segui-lo. Então nós vemos aqui pessoas de diversas classes e que foram alcançadas por Cristo de maneiras diferentes. E aqui em cada uma desses aspectos, nós vemos o poder de Cristo, o poder salvador. As que eram prostitutas foram alcançadas pela salvação, foram libertas daquela velha vida. As que foram libertas de demônios, nós vemos aqui o poder de Cristo sobre o mal. Jesus é maior do que o diabo. As que foram curadas de enfermidade, nós vemos aqui o poder de Cristo sobre o nosso corpo. Ele é poderoso para reverter os efeitos do pecado na vida do homem. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus profere essa parábola. E, meus irmãos, o que são parábolas? Parábolas são histórias inventadas que servem para ilustrar uma verdade, para ensinar um conteúdo espiritual. E nós vemos que Jesus contou parábolas para confundir aqueles que se achavam que eram superiores. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 10, Jesus mostra que é o cumprimento dessa profecia de Isaías, o que estava acontecendo nos seus dias. Quando Jesus veio, o povo de Israel, os líderes religiosos, fecharam as portas para o mestre.
não quiseram ouvir a sua mensagem. Então, deste modo, se cumpre, mostrando que aquele povo tinha o coração endurecido. Então, a mensagem de Jesus por meio das parábolas serve para mostrar que o reino de Deus está sendo recebido por pessoas que o povo de Israel consideram lixo da sociedade. São marginalizadas, prostitutas, cobradores de impostos, estavam crendo em Jesus. E entre os 12 haviam ex-cobradores de impostos, haviam os zelotes, que eram homens da política, que faziam revolução. Então, Jesus era aquele que abraça aqueles que a sociedade joga fora. E eram exatamente esses que estavam entrando no reino de Deus. Então, aqueles que se achavam merecedores estavam do lado de fora. Mas aqueles que eram indignos estavam entrando no reino. Então, a semente é a palavra de Deus. Jesus estava pregando e a semente estava sendo lançada nos corações. Então, a proposição central desse sermão e desse texto é que o reino de Deus está sendo pregado. Portanto, não tenha o coração endurecido, ou superficial, ou espinhoso, mas fértil. É exatamente o coração fértil que irá produzir bons frutos. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus está sendo pregado. Portanto, não tenha o coração endurecido. Versículos 5 e os versículos 11 e 12. Versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Então Jesus explica a parábola aos seus discípulos nos versículos 11 e 12. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem. Vem em seguida o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então Jesus explica a parábola. Isso torna a explicação muito boa, né? A explicação de Jesus é excelente. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus estava rodeado de grandes multidões. Muitas pessoas estavam ali querendo ouvir a mensagem do reino. Talvez estivessem ali publicanos, escribas, fariseus, prostitutas, fazendeiros, etc. Onde Jesus ia, tinha muitas pessoas. Haviam os curiosos e haviam aqueles que estavam ali para armar uma cilada para Jesus. Então Jesus conta essa parábola para ilustrar como é o reino de Deus. Então ele conta que o semeador saiu a semear e sementes caíram à beira do caminho. Jesus explica que as aves dos céus aqui é Satanás. Satanás é aquele que vem e toma a mensagem do coração das pessoas. Então a semente caiu em uma terra dura. Nós sabemos que quanto mais as pessoas andam por um caminho, mais aquele chão vai ficar duro. Quanto mais ele é pisado, mais firme ele é. Então, desse modo, a semente ficou exposta. Então, o diabo vem e toma a mensagem, ele rouba. O diabo é enganador. A palavra de Deus está sendo pregada. Mas o diabo, ele pode tirar a mensagem do coração de vocês. Ele tem essa capacidade, é o que o texto está dizendo. Ele engana as pessoas, ele enganou Adão e Eva no jardim. O Senhor Deus diz, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo foi lá e deu uma interpretação errada. O diabo seduziu
o rei Davi para fazer um recenseamento, contar o povo, mas ele estava contando apenas para a sua vaidade. O diabo, meus irmãos, ele sabe interpretar as escrituras e ele sabe também confundir as pessoas. Foi ele que usou a palavra de Deus para querer induzir Jesus ao erro. Quando nosso Senhor Jesus estava ali no deserto, sendo tentado. Então o diabo pode sim tirar a mensagem do coração de vocês. O diabo engana as pessoas e muitas pessoas estão com o coração longe de Deus e o diabo faz o que quer. Então, a semente, a palavra de Deus não germina no coração e não dá frutos. Segundo, o reino de Deus está sendo pregado. Portanto, não tenha o coração superficial. Versículos 6 e 13. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então a semente que caiu sobre a pedra, ela não teve raízes profundas. Talvez tivesse uma camada fina de terra, mas não foi o suficiente para que aquela planta crescesse, se tornasse uma planta cheia de frutos. Então nós vemos aqui que muitas pessoas têm um coração superficial, têm um coração que não recebe a mensagem, não guarda a palavra de Deus. Elas recebem a mensagem com alegria por um momento, elas creem por um momento, mas a fé delas é temporária. Quando vem a provação, se desviam. Quando vem um problema, saem do caminho do Senhor. Então são pessoas inconstantes, são fracas na fé. Aí vem o problema, a primeira coisa que pensa, vou sair da igreja, vou sair dos caminhos do Senhor. Pensando que irá resolver. Meus irmãos, com Deus, nós já temos problema, imagine sem Deus. Então, todos nós passamos por tribulações, como o nosso Senhor Jesus passou. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se o nosso Senhor Jesus passou, quem somos nós para não passar também? Então é necessário, meus irmãos, perseverar na fé. Não podemos deixar que os problemas falem mais alto do que o nosso Deus. Um dia tudo isso passará. Céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é firme. E nós precisamos crer nas promessas de Deus. Então, muitos abandonam a fé nas perseguições, né? No tempo da igreja primitiva, e atualmente, sempre houve perseguições na igreja, dos inimigos. E muitos abandonaram a fé. Muitos deixaram a Jesus, muitos negaram para salvar a própria vida. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, tem que perder. Nós temos, meus irmãos, que entregar a nossa vida por Cristo. Nós temos que perseverar até o fim, para que o Senhor dê a nossa coroa. Terceiro, o reino de Deus está sendo pregado, portanto, não tenha um coração espinhoso. Versículos 7 e 14. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E seus frutos não chegaram a amadurecer. Então a semente foi jogada, a semente caiu entre os espinhos. Então, na medida que a planta crescia, os espinhos também
mas a planta era furada, né? Ela era sufocada, talvez estivesse na sombra, talvez até apareceu uma pequena flor, mas não chegou a amadurecer os frutos. Morreu. Aqui os espinhos representam os cuidados dessa vida, as preocupações, as riquezas e os deleites, as coisas boas dessa vida, quando nós as colocamos acima de Deus. Então a palavra de Deus não irá frutificar na sua vida, não haverá transformação. Por quê? Porque você está mais preocupado com as coisas dessa vida. Está mais preocupado com o seu dinheiro, preocupado com os seus tesouros, suas riquezas, seu trabalho, sua escola. Você está preocupado com os deleites dessa vida, as coisas boas que a vida oferece. Você as coloca acima de Deus. E às vezes nós achamos que são boas, mas são coisas pecaminosas. E o que vai acontecer? Vai morrer. A planta, né, a semente da palavra de Deus irá morrer. E não haverá frutos. Meus irmãos, as riquezas e os prazeres dessa vida podem nos desviar da fé. Há alguma coisa que atrapalha você de servir a Deus? Seu trabalho lhe atrapalha? Suas riquezas? Seu celular? Você não lê mais a Bíblia? Você passa horas e horas no Instagram? Não tem tempo para orar? Você acha que não tem tempo, né? E você vai dizer, não, mais tarde eu leio, mais tarde eu leio. E uma hora a sua fé vai fraquejar. Quando vier a aprovação, você não vai ter firmeza. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós recebemos de Deus, né? São coisas boas, o trabalho é bom, né? As riquezas são coisas boas, mas nós temos que zelar pelo nosso coração, temos que tirar os espinhos, coisas que atrapalham o crescimento da palavra de Deus. Investigue o seu coração. Existe algo que atrapalha você de servir a Deus? Tire isso agora do seu coração. É o orgulho? É a soberba? Tire agora. Deus quer que o nosso coração esteja limpo e Ele quer um coração completo para Ele. Deus não quer a metade de você. Assim como você não quer a metade do seu salário, você não quer a metade da sua casa, Deus também não quer o coração dividido. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou iremos agradar um e desagradar o outro. Então façam a melhor escolha. Escolham o Senhor, sirvam o Senhor. Então aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. O mundo não tem nada de bom para nós, meus irmãos. Isso eu digo, o mundo no seu sentido espiritual, as coisas pecaminosas, as festas, a bebedeira. Isso não é aprovado por Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus é uma coisa mundana. E aqueles que amam essas coisas são inimigos de Deus. Então, tire tudo aquilo que atrapalha a semente da palavra de Deus crescer no seu coração. Investigue a sua vida. Em quarto lugar, o reino de Deus está sendo pregado. Portanto, frutifique. Versículo 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom grado, de bom e reto coração, rendem a palavra de Deus, retém a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Então há uma boa terra.
E meus irmãos, o intuito do Senhor sempre foi a boa terra. Nenhum lavrador joga a semente na beira da estrada e espera que nasça. Nenhum lavrador joga a semente em cima de uma pedra esperando que nasça. Nenhum lavrador joga a semente entre os espinhos esperando que nasça. Mas ele espera que caia na boa terra e produza frutos. A terra que foi preparada, que foi arada, limpa. Então, ele joga a semente e ela pode cair em qualquer lugar. Mas ele espera que a boa terra produza. E aqui nós vemos que quem recebeu a palavra de Deus foram as pessoas marginalizadas. Aqueles que a sociedade considera loucos, que a sociedade considera lixo. Exatamente aqueles que a sociedade joga fora é os que estão entrando no reino de Deus. Nós lemos aqui a lista, né? As mulheres estavam juntamente com Cristo e talvez elas não tivessem um passado bonito, mas elas creram na mensagem. Publicanos, pecadores, creram na mensagem do Evangelho, os marginalizados, e ali produziram bons frutos. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, que se consideravam superiores, estavam do lado de fora, porque fecharam o coração para Deus. Mas aqueles que creram na mensagem de Cristo, do reino de Deus, a semente entrou na terra do coração, cresceu e produziu muitos frutos. E nós entendemos, irmãos, que a germinação e a frutificação é uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós pregamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que irá dar bons frutos na vida daquelas pessoas, que irá fazer ela produzir bons frutos. A boa terra aqui representa os eleitos de Deus. Aqueles que o Pai escolheu na eternidade. Aqueles por quem Cristo morreu. E aqueles em que o Espírito Santo aplica a obra de Jesus para a salvação. É a boa terra. Então a palavra de Deus é poderosa. Sem ela, meus irmãos, não há vida nova. Sem a palavra de Deus não há transformação. E nós veremos frutos, muitos frutos, na boa terra, no coração dos eleitos. Onde a palavra de Deus, ela é bem-vinda, ela é bem recebida. Então, ouvir a palavra de Deus deve ser uma prioridade em nossa vida. Sem ela não há transformação. Se você quer que os seus filhos cresçam como homens e mulheres de Deus, tementes, eles precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ter contato com ela. Então os pais precisam ensinar a palavra de Deus. O marido precisa ensinar a sua esposa a palavra de Deus e os seus filhos. Os homens da casa, chame sua família e faça um culto doméstico ao Senhor. Chame a família, insista, porque só haverá transformação se a palavra de Deus for pregada. Então, a confissão de fé, no capítulo 21, seção 5, sobre o culto, vai nos mostrar que nós precisamos dar atenção à pregação da palavra. E prestar atenção na pregação da palavra é um elemento de culto. Nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir Deus falar. Então, se nós não prestamos atenção, então nós temos um coração espinhoso ou um coração duro. Ou até que Satanás está tirando a mensagem do seu coração. E você não frutificará. Então, dê atenção. E assim, meus irmãos, devemos dar bons frutos. Frutos de obediência. Frutos dedicados ao Senhor. Os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo. E é esses que o Senhor espera colher. O Senhor não vai colher arrogância.
não vai colher soberba, preguiça. O Senhor vai colher frutos maduros de obediência. Que sejamos, meus irmãos, essa boa terra. Então a parábola do semeador nos ensina que Deus tem uma boa terra. Jesus não lançou a mensagem sem que ele soubesse que haveria frutos para colher. Embora todos ouviram a sua mensagem, ou todos ouvissem a sua mensagem, bons frutos, ele sabia que vinha da boa terra. E muitos creram na palavra de Deus. E você crê? Como está o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Deus irá colher bons frutos da sua vida? Não pensem em colher, em dar bons frutos mais tarde, mas nós temos que dar bons frutos hoje, agora. O nosso Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E não há mais tempo para se preparar. Estamos vendo os sinais. E o Senhor irá buscar uma igreja preparada, com boas obras. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus.